Olá pessoal, tudo bem com vocês? Steve Ray aqui. Bom galera, hoje trouxe um amigo aí para falar um pouco de Boom. Muitas pessoas pediram, demorei um pouco, mas acabei trazendo, tranquilo? Já se inscreve no canal, deixa aquele like, não esquece de deixar seu comentário o que achou do vídeo ou qual outra classe que vocês queiram para fazer, tá bom? Vamos lá? E aí Didingo, tudo bem com você? Bom demais, graças a Deus, Steve. Opa! Didingo, fala um pouco dos lendários do Druida. Qual que é o lendário beat, assim? Ele muda de lendário pra dano em área, pra single? Tem alguma diferença ou não? Então, o Druida Balance nesse patch, no caso até o momento, né, dessa expansão, ele só tá usando um lendário só, né, que é o equilíbrio de todas as coisas, né. Ele pode ser usado tanto na calça quanto na bota, né. Eu particularmente estou usando na bota, né. O que esse lendário faz? Ele ativa toda vez que você usa, você consegue ativar o eclipse lunar ou o eclipse solar. Você ativa o lendário. E o que o lendário faz? Ele dá 40% de crítico, certo? A chance de acertar o crítico, né? Só que por 5 segundos. Só que a cada segundo que passa, você perde 8% desse crítico, né? Então, esse é o lendário que está sendo usado tanto single target quanto away, tanto em raid quanto em mítico, certo? Existe outro lendário também muito interessante, mas eu nunca vi outro druida usar ele, entendeu? O pessoal usava muito esse outro lendário quando era muito difícil você conseguir a receita, né, do lendário, do equilíbrio de todas as coisas, mas hoje em dia 100% dos druidas usa esse lendário aqui, no caso, né? Equilíbrio de todas as coisas. Eu tô vendo aí que você usa aceleração e maestria. Eu fiquei sabendo que tipo, o Druida ele tem dois tipos de builds de status. Qual que, tipo, qual é a diferença dessas builds assim de status e qual que você acha melhor assim? Então, é uma pergunta difícil, porque até pouco tempo eu tava usando essa build que eu tô te mostrando aqui, né? Que é aceleração, maestria, né? Como principal. E usando ali um pouquinho de versatilidade também, né? Só que o que acontece? Por que eu usava essa build aqui? Porque a aceleração, a gente aqui que joga no Brasil, a gente joga com um ping um pouco alto, né? Não pode se comparar com um ping americano. Então, assim, quando você tem aceleração muito baixa, eu particularmente tenho um problema muito sério de castar entre as mecânicas, né? Então, assim, quando você tem aceleração alta, você consegue aproveitar um pouco mais a sua maestria, que é o quê? A sua maestria aumenta o dano quando você está no eclipse solar, aumenta o seu dano de natureza, no meu caso aqui em 30%. E quando você está no eclipse lunar, você aumenta o seu dano em 30% do dano arcano. Ou seja, quando você consegue castar mais skills, entendeu? Quando você tá nas eclipses. Então, assim, é bom também, entendeu? Fora que você casta muito mais, né? Você tá ali no AoE, você consegue spamar Starfire, isso seu dano AoE vai lá, sobe muito, entendeu? Starfire mais no caso, Starfall, né? Só Uhum. que hoje em dia, pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu andei estudando, os druidas estão usando os status de Mastery e Versa, que eu também tenho aqui, né? Que até equipo ele como single, que é isso aqui, ó. No caso, eu sacrifico um pouco a minha rage, minha aceleração, né? E foco mais em versatilidade. Para duas coisas. Primeiro que para Mythic mais ou para Raid você vai apanhar um pouco menos, né? Porque a sua versa diminui o seu dano que você toma, né? E também a versatilidade aumenta muito o seu dano do seu Convoke, né? No caso da skill Convocar Espírito, né? Que a gente fala, né? Que é a skill do Covenant, né? Roubada. Então, assim, o Druida hoje, ele é focado muito em Bush, entendeu? Muito o Bush do Druida tá muito alto. Então, você foca Master e Versa justamente para você aumentar mais ainda o seu dano de Bush, né? Então, esse aqui é os status que os druidas hoje estão usando, entendeu? Um pouquinho mais de haste aqui desse meu aqui, né? Perdão, um pouquinho mais de Versa
Mas esses aqui é os status hoje, é Mastery e Versa. E em terceiro lugar vem o Reishi. Claro que você não pode sacrificar seu Reishi inteiro, né? Você tem que ter um Reishizinho, senão você não consegue castar nada. Mas esses aqui são os status hoje utilizados pelo druida. Mastery como primeiro e Versa como segundo. E seria a famosa build de Burst, né? Tipo... É a build de Bush, isso. Essa aqui você consegue... Porque assim, hoje os druidas eles estão usando o Trinket, que é o... Eu não tô nem com ele equipado aqui. Que é o cubo, né? Esse cubinho aqui, ó. Que é o dispositivo quântico inescrutável. Que ele dropa lá em The Other Side, né? O outro lado, né? Na DG. E o que ele faz? Ele pode procar um status seu. Também. Ele pode fazer muita coisa esse cubo. Mas ele proca um status para você. Um dos dois status que você tem maior. No meu caso aqui é Versa e Master. Então ele vai procar Master ou ele vai procar Versa. Certo? Nesse caso, se eu tivesse com Reishi Master, ele poderia procar Master ou poderia procar Reishi. Se ele procar Reishi, ele não vai mudar em nada o meu dano do Convoke. Você entendeu? Porque o Convoke ele vai ser 4 segundos e ponto. Se eu tiver 2.000 de Reishi ou 1 de Reishi, vai ser 4 segundos o cast dele. Né? Então se ele procar Versa, ele vai aumentar muito o dano. E se ele procar Master, ele vai ficar absurdo o dano. Mas agora fala um pouco então dos talentos. Vamos começar com os talentos single em Raid. Quais são os melhores talentos? Certo. Talento single target balance, né? Então, deixa eu fazer a alteração aqui pra gente trocar uma ideia, né? Então, os talentos principal de single target hoje, né, no caso, principalmente para Raid, né, a gente está utilizando o equilíbrio natural, né, que ele aumenta 1 de Astral Power a cada 2 segundos, mesmo você estando fora de combate, né, só que ele tem um limite de 50 pontos de Astral Power, né, poder astral. Então, ele é muito interessante porque você não precisa estar castando ou usando alguma coisa para poder gerar Astral Power. No caso, você fazendo a mecânica, você está gerando Astral Power. Então, ele é muito interessante, tanto para AoE quanto para single, tá? A segunda linha de talentos do level 25, a gente não... Isso é pessoal, isso é muito pessoal, né? Isso não influencia muito no seu DPS, né? O do nível 30 também não influencia muito no seu DPS, é que você usa mais para ajudar o healer, né? Ou para você apanhar menos, ou para você usar afinidade feral se você precisar fazer uma mecânica, precisa de mobilidade, né? O do nível 35 também não faz diferença. Então, vamos lá. Agora, do nível 40. O do nível 40, para single target, a gente está usando o Senhor da... Eu estou usando o Senhor das Estrelas. Por quê? Senhor das Estrelas, para cada vez que você casta um Star Surge, você ganha 4% de aceleração por 15 segundos. Só que ele só acumula até 3 vezes. Só que quando você usa Star Surge, você não renova o tempo de duração dele. Certo? Como eu expliquei um pouco antes, como a gente está focando em Master e Versa, a gente tem um déficit de haste, de aceleração. Então o Senhor das Estrelas, ele supra essa falta de aceleração. Entendeu? Por isso que ele é muito interessante para single target. Porque single você precisa ter um haste, né? Como você não tem nos itens, tem no talento. Esse talento, você continua fazendo aquela mecânica que fazia antigamente, e você tava com 3 stacks, quando tava acabando você dava cancel aura pra renovar, ou não existe mais essa mecânica? Não precisa mais, não precisa mais. Porque o que acontece? Quando você tem a haste baixa, na sua rotação, né, que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, a gente sempre dá 3 Star Surges assim que a gente utiliza assim que a gente ativa um Eclipse. Você tem que dar 3 Star Surges. Porque você dá 3 Senhor das Estrelas. Você tem 3 stacks da Senhor das Estrelas, que é o nível máximo, né? E aí você vai aproveitar o seu Eclipse, que é o quê? Se for o Solar, você vai castar Wrath. Se for o Lunar, você vai castar o Fogo Estelar, no caso, né? Então você vai ter 3. Quando você estiver acabando, os seus 15 segundos também vai estar acabando. Então não precisa mais, entendeu? Você ficar renovando. No caso, você não precisa cancelar a aura, né, do Senhor das Estrelas, né?
Entendi. Aí a mesma coisa a mecânica da penúltima linha que seria do. A penúltima linha aqui do talento 45, né, do level 45, no single target, no puro single target, né, que é quando tem só o boss, não tem nenhum ad, não tem nada, a gente está usando o Chama Estelar, né, porque ele é um dot a mais, né, você vai estar causando dano ao boss, mesmo fazendo alguma mecânica, né, e comparado às outras, ele é o melhor para single target, porque a outra é para AoE. E a Luas Gêmeas a gente praticamente não está usando para nada, né? Então, por eliminatória, né, a Chama Estelar é a mais viável para single target, né? Puro single target, né? E a linha do level 50, a gente praticamente está usando solstício, tanto ao E quanto o single target, né? E esse talento ele é muito interessante porque quando você está com os dots no seu alvo, e você ativa o Eclipse, você tem 6 segundos, por 6 segundos você aumenta 300% de chance de procar aquela estrelinha que cai, né? Para cada dot, então você e gera muito AP por 6 segundos, entendeu? Então, para single target a gente está usando o Solstício, né? E é também porque é uma skill passiva, você não precisa se preocupar em estar usando. Explica um pouco pra gente como funciona essa rotação no single. Como você tem uma preparação, qual que é o momento do burst, que hora você usa o convoke. Porque acho que a maior dúvida da galera é que horas que usa o convoke. É antes do alinhamento, depois do alinhamento, é durante, é quando acaba. Como que você maximiza seu dano, assim? Como que você faz essa rotação? A rotação de single, né? Então, hoje em dia o pessoal reclama muito porque o druida ele tem um pré-cache de 4 segundos. O certo do balance começar a castar a sua primeira skill é 4 segundos antes do pull. Ah, por isso você acorda do pull. Não é porque eu queimo o pull, é porque o que acontece? Como eu posso explicar? O druida, a Blizzard hoje, ela tá com ela não chega a ser um bug, entendeu? Mas quando você são dois estágios diferentes. Um é quando você não está em combate e outro é quando você entra em combate. Porque o que acontece? Você pode ver aqui que você tem você pode caçar 2 vezes o Solar Wrath, né, a ira, e 2 Fogo Estelar, certo? Para você ativar um Eclipse, certo? Quando você está fora de combate, você consegue você passa um tempo sem bater, você para de bater aqui, né? Você reseta e ele volta a ser 2. Se você tivesse 1, ele volta a ser 2. Se você parar de combater aqui um tempo, né? Tanto pro Ira quanto pro Fogo Estelar. Então, quando você entra em combate, você consegue castar 2 vezes Ira antes de entrar em combate. E quando você entra em combate, você reseta e você consegue entrar de novo. Você reseta a Ira e você consegue usar 2 de novo para poder ativar a Eclipse de novo. Então, quando você começa a castar com 4 segundos, é o tempo suficiente para você prepotar, castar o primeiro Afrin, o primeiro Ira, castar o segundo Ira, e aí quando você vai dar o primeiro Star Surge, né, que é o Surto Estelar, o seu primeiro Wrath vai estar chegando no boss, entendeu? Então, quando ele chega e irrita o boss, você ativou o Eclipse, ativou o seu lendário, entendeu? E aí você vai poder ativar ele de novo, instantaneamente. E depois você vai ativar ele de novo, porque você vai boostar, entendeu? Então, eu acredito que não é uma falha, entendeu? Porque até hoje não houve correção. E ninguém reclama disso, né? Então eu acredito que não seja, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Então o que acontece? O seu opening, que a gente chama, né? O seu início, né? Com 4 segundos você casta o Wrath, o primeiro Wrath. Peraí, eu vou dar o pull aqui pra você já... Deixa eu só explicar aqui primeiro o start, né? Pra poder acompanhar. Tá. Você vai com 4 segundos, você casta o primeiro Wrath, que é a ira. Você casta a primeira ira, casta a segunda ira. Quando a primeira ira chegar no boss, eu vou ativar o Eclipse Lunar. E vai ativar o meu lendário. Aí eu vou gastar todo o meu Star Surge, meu Surto Estelar, certo?
vou debuffar com o fogo solar, né? E aí sim eu vou boostar. O que é o boost do druida? É o Celestial Alignment, né? Que é essa skill aqui do druida. Que eu tô usando, no caso aqui eu não consigo não, porque eu tô usando macro, né? Pra ajudar. Uma... É alinhamento celestial. Uma dúvida, se você falou que debuffa com fogo solar. Os outros dois buffs você dá depois do burst? Sim. O lunário... Sim. Não, então, não e sim ao mesmo tempo. Porque o Convoke, né? O Convocar Espíritos, eles dá no meio das skills que você casta, ele pode castar fogo lunar. Mas ele não casta fogo solar. Por isso que eu boto o dot de fogo solar primeiro. O único que eu ponho antes do bush é o fogo solar. Porque se eu usar o fogo lunar, no Convoke ele pode dar. Então eu perdi um GCD. Entendeu? Entendi. Agora, o Chama Estelar, ele não casta também. Entendeu? Mas aí, como ele demora 1.3 segundos para mim poder usar ele, eu vou segurar o Bush muito tempo. Ah, 1 segundo é pouco tempo. Pode fazer falta no meio da luta. Entendeu? Então, que nem eu expliquei. 1 ira, 2 iras. Minto, perdão. 1 ira, 2 iras. Surto estelar. Gasto todo o meu AP. Por que eu gasto todo o meu AP? Porque o Convoke, ele em vez de gastar AP para usar as skills, não, ele gera. Mesmo as skills que gastam AP, no Convoke ele vai gerar o AP. É o contrário no meio do Convoke. Então se eu não gastar esse AP, pode ser que eu fique capado de AP e aí eu jogo o DPS fora. Entendi. Então aí você voltando a linha de raciocínio, você dá 2 Wrath. Certo. E 2 Wrath, 3 Star Surge. E pra ser. Eu acho que não dá 3 Star Surges, porque o Ira só dá 6, se eu não me engano. Ah, tá. Então você gasta com tudo Star Surge, seu AP. Você buffa Solar. Você dá o debuff e Convoke. Depois do Convoke você faz o quê? Pra continuar a rotação. Convoke, aí o que acontece? Eu posso continuar. Aí depende. O que acontece? Se for uma luta cleave. Se tiver cleave, eu não vou usar Ira, eu vou usar Fogo Estelar, porque ele tem uma área de 8 pega até uma área de 8 metros, 8 yards, né? Então compensa eu ficar dando Fogo Estelar. Mas se for uma luta puro single target, se for só um alvo, eu posso castar o Ira, porque o Ira ele vai me fazer gerar AP mais rápido, entendeu? Então eu vou aproveitar mais o Celestial Alignment. No caso, eu esqueço das skills em português. Pode falar em inglês, relaxa. Alinhamento celestial. Entendeu? Tá, então é Convoke, alinhamento celestial, aí dependendo coisa, você só bate. Aí você dá o terceiro debuff nesse momento. Isso, posso dar o terceiro debuff nesse momento. Entendeu? Porque o que acontece? Eu posso usar tanto o debuff assim que eu terminar o Convoke, certo? Por que eu posso fazer isso? Porque no meio, assim que eu castar o Convoke, eu ainda tenho 2 segundos de solstício. Então eu posso aproveitar esses 300%. Mas você pode debuffar ele aproveitando o GCD. Que é o quê? Quando você casta um Wrath, quando você vai terminar de castar o Wrath, o seu GCD já terminou. Então você já emenda com um dot. Entendeu? Uma skill que casta, um dot. Uma skill que dá, casta, um dot. Mesmo o dot castando. O dot castando, isso. Não tem problema. Entendeu? Mas você consegue aproveitar mais o seu GCD. E aí depois que você está dotando o alvo, acabou. Depois que você dotou os 3, é só ficar renovando. E sempre renova com 2, 3 segundos. Pode até cair, mas cai por 1 segundo, você já tem que renovar de novo. Entendi. Aí acabou seu burst. O que você faz? Qual que é a manutenção do druida? Manutenção do druida. Sempre sua prioridade é ativar os eclipses. Certo? Você tem que ativar o eclipse. Primeiro pelo solstício, que quando você ativa, aumenta 300% a frequência de cair as estrelas. E segundo, porque você aproveita a sua mastery. Entendeu? Então você aumenta 30%, no meu caso aqui, estou aumentando 31% quando eu estou dentro do eclipse. Então, no eclipse lunar, eu casto
Fogo Estelar, certo? No eclipse solar eu casto Ira. E sempre que eu ativo, assim que eu ativo o eclipse, qualquer um dos dois, eu ativo o meu lendário. Então no primeiro segundo do lendário, eu tenho 40% de crítico a mais, de chance de crítico. É nessa hora que eu tenho que gastar todo o meu AP em Insta-Surge. Então você só farma seu AP, deu eclipse e gasta tudo. Gasta tudo, justamente. Aí enche, aí você fica fazendo isso. Mas aí uma dúvida assim, se você der 2 lunar, vai dar eclipse solar e sua ira vai castar mais e vai dar mais dano, se não me engano. Isso. Esse aí seria o seu single target, tipo, vou na luta, é sempre lunar primeiro pra ativar o solar quando é puro single. Aí é obrigatório você fazer depois o contrário, né? Pra voltar as stacks, é obrigatório você dar ira pra depois dar o lunar. Mas sempre priorizando o alvo, tipo, faz os 2 lunar primeiro pra dar o eclipse solar, o ira buffar, né? Então, bem, no single target, isso é bem relevante. Sim, você pode ativar qualquer um, desde que você ative o eclipse. Entendi. Entendeu? Agora, no AoE é diferente. No AoE já muda um pouquinho. Mas no single target, tanto faz você ativar o Ira, tanto faz você ativar Eclipse Lunar como Eclipse Solar, desde que você siga a rotação base do druida, que é o que? Ativou Eclipse Lunar, casta Starfire, Eclipse Solar, Ira. Entendeu? Para aproveitar a sua Master e a geração de AP. Bacana. Então demonstra pra gente agora, você não precisa falar nem nada, é só demonstrar mesmo, que na edição eu só vou colocar uma música de fundo. Eu vou dar pro 10, eu vou te dar o Lust. Beleza, deixa eu... Como se fosse, se posiciona aí. Lembra que pode falar. Quando você vai começar sua abertura de DPS, né, seu opening, você sempre tenta pegar o maior range possível das suas skills. Porque vai ser certo, o tempo de 4 segundos vai dar certinho no 0. Deu 0, seu Wrath já vai irritar e você já vai começar a rotação. Uma outra dúvida. Quando é single target não tem esse problema, que a gente não ouve tanto, mas lutas como o Consul, entre outros, o Convoke, ele acaba atrapalhando um pouco, né? Sim. Porque o que acontece? O Convoke, ele é uma skill, ele casta 16 skills, né? Em 4 segundos, só que é extremamente aleatório. Se tiver 5 alvos, ele vai castar a skill em todos os alvos, você não sabe quem vai, qual skill vai. Então assim, quando você, por exemplo, o Consul, né? O boss lá, o Consul, você joga o seu Convoke fora, praticamente. É um bush péssimo para aquela luta. Porque você não consegue controlar para quem vai, né? Aí depende da sua strat, como o tanque tá movendo o boss. Aí isso aí é muito pessoal de cada core, né? Mas se os boss estiver junto, o seu bush é bem ruim. Entendi. Daí seria mais com... não tem o que fazer mesmo, né? Não tem o que fazer, é a skill. Aí só segue a rotação e segue o baile. E reza. Segue a rotação e segue o baile. Então, vou dar aqui o pull 10. Aí faz aquele teste lá e mostra pra galera como que é essa rotação. De raid, normalmente é o opening de raid ou de boss de DG, né? Tenta pegar o máximo de rei. 5, 4, 3, 2, 1. Então o Convoke é sempre junto com... Sim, isso é uma grande... Inclusive eu ia falar sobre isso, que eu acho que a maior dúvida entre os druidas hoje é: posso usar Convoke sem o Celestial Alignment? Por quê?
porque o CD do Convoke é 2 minutos e o do Celestial Alignment são 3. Então, inclusive, muitos amigos meus que começaram a jogar de druida veio me perguntar: seguro o Convoke ou gasto? Aí vamos lá, depende. Por quê? Se você vê que a luta vai dar pra você esperar o Celestial Alignment, você sempre vai convocar com o Celestial Bom, Alignment. agora vamos pra parte de DG também, que tem muita gente com dúvida, porque falam que, mas meu overall é baixo, porque meu dano só consigo dar dano em boss, não consigo dar dano nos packs. Vamos começar, na verdade, com os talentos. Quais que são os melhores talentos do druida pra DG? Pra Mythic Plus? Então vamos lá, talentos. Que acontece? Os talentos de Druida Balance em DG, eles variam um pouco se a chave é muito alta ou se a chave é muito baixa. No caso, não varia tudo, varia um talento só. Entendi. Faz muita diferença. A partir de que nível de pedra seria essa diferença? Depende do seu tanque. Se for um tanque, por exemplo, vamos supor, você vai fazer uma pedra 15 na semana de necrótico, você tem que usar força da natureza. Certo? Por quê? Porque o tanque tá lá, não consegue resetar os stacks de necrótico, você usa as árvores e aí o tanque consegue resetar o necrótico. Então, claro, isso aqui vai baixar seu DPS? Vai. Mas tem uma maneira de suprir isso, que eu vou explicar mais na frente, que é muito interessante essa parte. Agora, se você for fazer uma pedra 14, que você vê que o tanque é bem experiente, que não tem problema, aí você pode usar o Natural Balance. Entendeu? Porque isso aqui ajuda muito o DPS na DG. Por quê? Porque você não precisa economizar AP. Entendeu? Então, ele vai gerar até 50. 50 é o suficiente para você castar um Starfall. Então, no início de todos os pulls, você vai ter um Starfall. Então, o seu DPS vai ser alto. Com as árvores, você não tem isso. Você começa um pull, vai começar um pull com 0 de AP. Então, até você gerar 50 de AP para usar Starfall, o pull acabou e você não deu DPS. Entendeu? Só que tem uma maneira de suprir isso. Entendi. Né, que eu vou explicar mais pra frente, que é na rotação. Né? Então, pedra muito alta, é bom você usar o Força da Natureza para ajudar o tanque. E eu acredito que é mais interessante você fazer a pedra no tempo, né? Do que você dar um DPS muito alto e quebrar a chave. A pedra muito alta você fala que depende também de semana, ou não? Independente. Depende Também. Normalmente em semana de Fortify você usa bastante Força da Natureza. Entendeu? Porque tem hora que dá errado, tem hora que, sei lá, o tanque deu misclick e usou um CD fora da hora. Pode fazer falta. Se fez falta, o tanque morreu. Só que o respawn é perto, você usa as árvores tancam os ADs até o tanque voltar. Entendeu? Entendi. Então normalmente em Fortify, semana de Fortify, você usa Força da Natureza, né? Em semana de Tirânico, só se for muito pedra muito alta, aí você usa. Se não, pode usar a Natura e Balança também. Beleza. Agora, o talento do level 25 é pessoal, né? Eu particularmente não sei jogar sem o Wild Charge. Não sei, que é o pulinho de costas, né? Druid. Na verdade, além do pulinho de costas, eu acho que quando eu jogava de druida, também eu adorava essa skill, porque cada forma é uma mobilidade. Sim. É o pulinho de costas como o Boom, você dá um dash pra frente como o Panterinha lá como o gato, o Feral. O outro você dá desengage, quando você não tá transformado, você é como se fosse o puxão do Priest, mas é você que causa. Você dá você vai. Então pra se reposicionar é uma maravilha isso. Sim. Eu que nem eu falei, eu particularmente não sei jogar sem o Wild Charge. O único boss que eu consigo jogar com o Tiger Dash, que no caso eu sou obrigado a usar o Tiger Dash, é na luta do Shimov, né? Acho que é Shimov o nome. Shimov? Do Artificer? Do Artifice, isso mesmo. É que por causa do puxão. Naquele boss eu uso o Tiger Dash porque eu faço a mecânica da Seeds. Eu sou um dos que faz a mecânica da Seeds. Inclusive, na terceira fase, onde tudo fica encavalado, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então tem um puxão e tem a Seed junto pra você fazer. Uhum. Então você tem que usar Tiger Dash pra você correr, pegar a Seed, soltar a Seed no lugar certo. Entendeu? E como tem um puxão,
Então o Tiger Dash consegue te manter fora da zona de explosão. Bacana. É tranquilo. E tem outro detalhe, o Wild Charge, ele tem outra vantagem. Quando você usa ele, você continua castando, se você tiver no Starfall, tá? Não cancela. Maravilha. Não, ele cancela se você usar ele no meio do cache. Ah, tá. Se você usar primeiro o pulinho, né, de boss, e depois começar a castar, você consegue castar a skill no ar. Eita. Isso faz a diferença, viu? Isso faz diferença. Fora que é fácil, né? Se esquivar de uma skill, né? Mais fácil, né? Então, isso aqui é pessoal, né? Agora vamos lá. Talento do level 30. Também é pessoal. Tem DGs que é interessante você usar o Guardian Affinity, né? Afinidade de Guardian, pra você tomar menos dano. Às vezes tem uma mecânica que causa muito dano. Então, ele também, o Guardian Affinity, ele também tem uma habilidade bacana que quando você vira urso, você tem regeneração frenética. Então, você tá ali com HP sofrido, tá vendo que o healer tá fazendo uma mecânica ou tá focando no tanque, você consegue se curar, entendeu? É interessante, né? Agora, o Restoration Affinity, que é a afinidade de restauração, pra mim é a melhor, porque você tá curando, você ajuda a healar o seu grupo, né? Passivamente, você não precisa clicar num amigo seu, castar uma skill, não, ele tá curando ali, você não tá nem vendo, ele simplesmente tá curando, que é muito interessante. Eu uso o Affinity Restoration, né? Pra ajudar a cura no grupo. Talento do level 35, aí depende, é pessoal também, depende muito da necessidade. Por exemplo, tem uma semana que tem Spiteful, se não me engano que é o nome, que nasce os fantasminhas, quando você mata qualquer trash. Sei. Eu não vou lembrar o nome também, acho que não é aparição. Eu acho que é Spiteful o nome, não tenho certeza, mas é um que você mata o trash e no lugar do trash nasce um fantasminha fraquinho. Em vez de você perder tempo na sua pedra, matando aqueles fantasmas, você dá um Mazenteio, que ele é instant cash, prende todos os fantasmas e seu grupo pode ir pra frente e fazer o resto da DG. Entendeu? Em DG, eu nunca usei Heart of the Wild. Nunca usei ele. Né? Pode ser que em pedra muito alta, sei lá, 20, 22, 23, tem druida que use. Eu acho que não, mas, né? E o Might Bash é interessante se você precisar de um stun, né? No meio da DG, se precisar de um stun ali. Entendeu? Mas normalmente é mais inteiro, né, mesmo, né? No level 35. No level 40, que é onde começa a parte de DPS, né? No IDG, né? No caso em Mythic+, os druidas estão usando Soul of the Forest, né? Que é a alma da floresta. Por que ela? Ela é muito boa em DG, por quê? Porque ela faz com que seu Starfire, que é o Fogo Estelar, ele aumente em 150% a área de efeito no Eclipse, tá? Só pra lembrar. Quando você ativa o Eclipse lunar, né? A área de efeito do seu Fogo Estelar aumenta em 150%. Então, assim, é praticamente um skill away. Né? O seu dano vai lá pro céu quando você consegue ativar o Eclipse Estelar, o Eclipse Lunar e spama Fogo Estelar com essa habilidadezinha aqui, entendeu? Fora que ela também aumenta 50% da geração de AP da sua ira. É bom em boss, Em DG também ele é interessante. Na rotação eu vou dar uma explicada melhor nessa questão aqui, mas para DG é Soul of the Forest mesmo, tá? No level 45 a gente utiliza Stellar Drift. Simplesmente porque você aumenta o dano do seu Starfall, aumenta a duração do seu Starfall e ainda você casta andando. Então você consegue fazer mecânicas castando sem parar de bater no boss. O seu DPS no boss é 100% ativo. Principalmente, vou dar um exemplo. Lá em Mist of Teen Site, né? Aquela DGzinha que fica aqui em Ardenweald. Lembra que você tem que fazer aquela mecânicazinha de olhar
qual é a combinação, saber qual é a florzinha que tá diferente das outras pra poder abrir o caminho. Sei. Então, você consegue dar o DPS nos trash fazendo aquela mecânica. Ela as sequências, né? Isso. Então você consegue fazer o DPS, matar o trash e fazer a mecânica ao mesmo tempo, né? Então é muito interessante. Então, pra mítica é Stellar Drift. E a do level 50, como eu tinha falado antes, é Soichice, né? A Soichice, ela dá um DPS passivo. Você não tem preocupação de ficar renovando, entendeu? Desde que você ativa o Eclipse, entendeu? As outras não estão valendo a pena. Fur Afelune é bacana, mas não, comparado a Soichice, não vale a pena. E New Moon não compensa, né? A lua nova, né? Que é casto Full Moon, né? O famoso Full Moon. Não tá valendo a pena porque o cache é grande. Daqui que você chega no Full Moon, tem um CD, então não compensa. Melhor esperar rezar e vir no Convoke o Full Moon. Justamente, rezar, entendeu? Se cair, meu amigo, se cair a lua ali no trash, Nossa. você vai lá pro céu. Bom, você falou como funciona essas árvores que mudam na rotação e tem como você manter um bom DPS mesmo com elas. Como que funciona isso? Vai ali pra esquerda. Vamos e lá, onde tá tem uns 3 aqui. Aqui, esses 3 aqui. O que Pagar uma. acontece? Eu vou até botar elas aqui, ó. Quando você usa Nature Balance na DG, certo? Você não precisa se preocupar, porque todo pool você vai ter 50 de... Não é que você vai ter, porque às vezes o pool é muito próximo um do outro. Pode ser que você não tenha, mas você vai conseguir mais rápido ter os 50 de AP, certo? Para DPS, Nature Balance é muito superior. Só que quando você vai pedra alta ou tem Necrotic, é bom as árvores, porque você, que nem eu tinha explicado antes, você ajuda o tanque, ajuda o healer, então você torna um suporte muito bom. Só que quando você põe as árvores, você perde um pouco de DPS no AOE, porque você não vai começar os pulos, quer dizer, que tá vendo aqui, ó, o AP tá descendo, ó, Uhum. balance. Então eu não vou ter, o Starfall já tá desativado. Então no início do pool, eu não consigo dar Starfall, logo meu DPS AOE vai ser bem baixo, certo? Logo também meu overall do final da DG vai ser baixo. Então o que a gente faz? Sempre, no primeiro pool da DG, você vai ter o déficit de AP, isso aí é natural, certo? Então eu vou começar aqui, ó. Vou castar aqui, ó, daqui que eu chegar a 50 de AP, ó, o trash já vai ter morrido, né? Uhum. Só que o que eu faço? Tá aqui o trash, vou usar as árvores aqui. Usei as árvores, vou ativar o Starfall. Sempre eu vou guardar de 40 a 50 de AP entre um pool e o outro. Sempre. Ah, mas acabou, vai morrer os bichos aqui, eu não renovo. Não renovo, entendeu? Vou guardar sempre de 40 a 50. Por quê? Porque quando eu for pro próximo pool, eu já vou ter 50 de AP ou 40 próximo para poder castar um Starfall. Jingo, muito obrigado por ter vindo. Se tiver qualquer coisa aí, a gente tá por aí. Deus, Se alguém tiver com alguma dúvida de Jingo, o pessoal pode te mandar PM no jogo, tá tranquilo. Eu ajudo muita gente assim. Então é isso, galerinha. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa seu like, seu comentário. Cola lá na live, faço de segunda a quinta a partir das 18 horas, beleza? Até mais, galerinha. Até o próximo vídeo.